Olá, se você começou o ano, né, e já sentindo uma sensação de peso, pode ser uma, né, dessas coisas que eu vou falar aqui faltando na sua vida, mas todas elas apontam para algo que você vai concordar comigo que tem destruído, né, pessoas, casais, famílias, até sociedades, que é o controle, né? Se você é uma pessoa controladora, se você é uma pessoa que tem se tornado muito centralizadora das coisas, fica até o final desse episódio porque você vai talvez refletir e tirar boas conclusões para sua vida do porquê que isso é urgente, uma mudança. O papel da pessoa que é muito centralizadora e controladora, a primeira forma dela começar a talvez liberar, né, esse excesso de centralização é se perguntar: o que disso aqui é minha responsabilidade? Se acostume a fazer essa pergunta no seu dia a dia. O que dessa situação é minha responsabilidade? O que no meu lar é minha responsabilidade? O que com relação aos meus filhos é minha responsabilidade? O que no meu casamento é minha responsabilidade? O que nessa questão profissional é minha responsabilidade? Porque sempre existe a nossa responsabilidade e contribuição e sempre existe a do outro. E normalmente quando a gente está um pouco sobrecarregado é porque a gente tem tomado um pouco mais do lugar do outro do que nós, né? Como assim, os filhos, eles têm a função deles, nós temos a nossa. A partir do momento que a gente vai conviver mais com as crianças em casa, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que se eles não ajudarem nas atividades de casa, vai sobrecarregar a mim, né? Vou dar um exemplo muito bobo, porque é um exemplo que todo mundo consegue se colocar nesse lugar. Mas hoje eu estava na hora do café da manhã, e aí eu percebi que, enfim, as crianças praticamente não tomam café da manhã. Uma coisa que eu cortei em casa é montar mesa e tudo mais, porque quando elas estão na escola é que elas começam a ter fome a partir das 10 da manhã. Mas quando chegou na hora do almoço, que aí a gente monta aquela mesa bacana e tudo mais, que aí é onde eles vão realmente aproveitar, eu percebia que acabava e aí eles já queriam brincar, né? Uma tia já vinha fazendo convite para brincar: mamãe, quero fazer isso, vamos brincar disso, vamos fazer aquilo. E eu acho uma delícia, né? Esse convite à brincadeira. E é muito difícil eu negar e não me sentir culpada. Mas eu também preciso ensinar meus filhos algumas coisas. E aí entra algo que eu queria trazer sobre essa questão da responsabilidade. Se eu não paro e sou uma adulta que divide responsabilidades até pequenas, como é você uma adulta que vai dividir responsabilidades ainda maiores? Entende? A sua casa pode ser um belo teste para você. O que a gente pode fazer, uma coisa que eu fiz com o Matias e foi muito bacana, assim, acabou o almoço e ele ontem me chamou para brincar. E quero brincar. Eu falei: filho, olha quanta coisa a mamãe tem que organizar. Tem que tirar a mesa, que tá lá na varanda, tem que organizar aqui a cozinha, né? Não posso deixar os alimentos pra fora. Tem muita coisa pra fazer. Então, você vai ter que esperar pra gente poder brincar. E na mesma hora me veio assim: poxa, mas esperar pra criança é muito difícil, né? Eu falei: não, por que também ele vai esperar? Vamos arrumar juntos, né? Eu falei: filho, você vai ser meu ajudante. A gente vai organizar tudo junto. Quando acabar, a gente vai brincar. E foi impressionante, assim, ele não questionou, ele simplesmente correu pra mesa e foi retirando tudo da mesa. E era bastante coisa. E ele foi com as mãozinhas dele, trouxe uma, trouxe outra, e ele ia brincando e rindo: trouxe tal coisa, trouxe. Aqui, mamãe, tá aqui, mamãe, aqui. Ia trazendo suco, ia trazendo os copos. E aí ele colocou tudo ali. E aí, quando já tava tudo, né, ali na cozinha, pra eu organizar, ele olhou pra mim: e agora, mamãe, vamos brincar? E aí eu realmente permiti, né? Por mais que ainda tivesse algumas coisas pra fazer, agilizei muito rápido tudo. E aí eu permiti que a gente brincasse. E aí eu percebo que ele aprendeu uma lição. Primeiro, de gastar aquele tempo contribuindo. Segundo, de que ele precisava fazer aquilo pra depois ele estar liberado para aquilo que ele queria. E ele viu que eu, um pouco antes de terminar ali, estava com ele, então ele viu que sim, ele é prioridade, brincar com ele é importante pra mim, porque depois eu falei: filho, agora eu preciso voltar pra finalizar o que eu tinha começado, e a gente continua brincando. E eu falei tudo isso porque o dividir e o entender o que é minha responsabilidade
tudo a gente tem que se perguntar. Eu comecei a me perguntar o que é minha responsabilidade nas questões da casa. O que pode ser a responsabilidade dos meus filhos, do meu esposo. E isso é em tudo, gente. Na vida, no trabalho, na família, né? O que é minha responsabilidade nessa questão familiar? O que é minha responsabilidade nessa situação? Gente, isso é libertador. E se você tem um perfil já mais controlador, quanto mais controlador, acho que mais libertador essa pergunta. Então veja se você sente muito alívio ao se perguntar o que é minha responsabilidade, porque provavelmente você vai se liberar de coisas desnecessárias que não são suas e que as pessoas só estão esperando você pedir para delegar, para te ajudarem com maior boa vontade, como foi o Matias, né? As crianças, elas gostam de participar das coisas da casa, a gente que às vezes não convida e depois a gente só reclama, né? Não posso, tô cansada, vocês não organizam nada. Peraí, se você sempre convidar e eles forem, é porque o problema é que eles não estão sendo envolvidos, não é que eles não querem, correto? A gente tem que tomar muito cuidado antes da gente falar coisas, né? A boca fala muitas coisas e às vezes a boca fala, né? Como a Bíblia diz, aquilo que o coração está cheio. Do que o seu coração está cheio? Porque você tem falado daquilo que o seu coração está cheio. É só de trabalho? Teu coração está cheio de trabalho. É só de dinheiro? Teu coração está cheio de dinheiro. É só de doença? É só de reclamação? É só da vida dos outros? Não importa o que seja, né? Aquilo que você fala está indicando aquilo que o seu coração está cheio. Isso é bíblico, não sei o que estou dizendo. Então trabalhe no seu coração para você mudar dentro de você, para que a sua boca possa falar coisas diferentes. A gente não consegue mudar de fora para dentro. Agora eu vou falar só coisas positivas, mas dentro de você está se alimentando de coisas ruins. Não. Primeiro muda o seu interior e as suas palavras vão mudar. Se você tem essa sensação do controle, saiba também como segundo ponto, né, além de perguntar sobre a responsabilidade, com quem você pode dividir, é entender que nossos planos são pequenos. Nossos planos são pequenos diante dos planos de Deus. Aí entra uma visão macro. Quando eu tô sofrendo por um plano meu, eu tô deixando minha fé. Quando eu tô me esforçando muito por um plano meu, talvez a minha fé esteja de lado, porque eu não estou conseguindo perceber, né, ter noção de tudo, né, que Deus está fazendo, dos movimentos dele, e eu tô só me baseando no meu. E é muito pequeno, né? O que eu quero, o que eu faço diante do que Deus faz. Então lembrar sempre, peraí. Eu tô muito preocupada com esse assunto, né? Poxa, esse assunto, como vai ser esse ano? Como vai ser o ano na minha vida profissional? Como vai ser o ano no meu casamento? Como vai ser o ano na minha questão de saúde, de bem-estar físico? Peraí, mas os meus planos são muito pequenos, então eu quero olhar o plano de Deus. Eu vou focar no alto, porque do alto vai vir uma direção muito melhor e maior para minha vida. E terceiro, pessoas, né? Quando você estiver se sentindo muito controladora, lembre do presente, da bênção que Deus colocou no seu caminho, que são pessoas que podem aliviar muito o peso. Às vezes você tem amigos muito dispostos a conversar, a te ouvir. Às vezes você tem amigas dispostas também a compartilhar experiências que elas tiveram para aliviar a sua dor. Às vezes você tem, sabe, familiares que querem ouvir eu te amo e também vão dizer eu te amo para você se você está se sentindo um pouco carente, sozinho. Não importa o que seja, pessoas são colocadas na nossa vida com o objetivo de somar. E se elas estão ali para somar, elas só não vão somar se a gente impedir. Ou se a gente tiver um relacionamento tóxico com elas. Mas se a gente tiver a capacidade de olhar em volta e ver pessoas que Deus plantou ao nosso redor, a gente vai aproveitar essa companhia delas. A gente vai usufruir disso. E isso vai tornar a nossa vida mais leve. Porque quando a gente está muito sozinha, a gente acha que tudo é com a gente. Só eu sofro disso, só comigo que isso acontece. Quando você começa a se conectar com pessoas e começa a colocar em perspectiva o que você vive, né, com a perspectiva de outras pessoas, tudo pode se tornar mais leve, mais compreensível do seu lado, né? A gente fala muito da maternidade, porque às vezes a gente está reclamando dos nossos filhos e a gente vê alguém que realmente está num desafio, com uma maternidade atípica, por exemplo. E aí é a única forma, às vezes, de algumas mães acordarem para a gratidão e falar, peraí, eu tô reclamando, mas meu filho, poxa, tem tantas coisas que eu não preciso fazer em relação a médico, a incertezas, né, que algumas mães estão sofrendo. É até uma forma de você ter empatia pelos outros quando você se permite sair do seu mundinho, de parar de olhar pro seu, né, umbigo e olhar em volta.
como as pessoas são diferentes, mas vivem coisas similares, enfim, como você pode aprender umas com as outras. Pessoas também é uma resposta para reduzir o controle e te deixar mais leve nesse ano de 2026. Então pergunte, o que é minha responsabilidade? Olhe para os seus planos como planos curtos e aceite que os planos de Deus são maiores e melhores para a nossa vida. E terceiro, pessoas. Quem são as pessoas que estão à sua volta? Como você pode aproveitar da companhia delas para avançar? Eu espero que tudo isso faça muito sentido para quem está ouvindo isso aqui agora. E se fez para você, pode ser que faça para uma ou outra pessoa. Encaminha para um amigo, coloca nos grupos de WhatsApp que você tem, familiares. Tenho certeza que o Visualize Criar é um canal que pode somar e acrescentar na vida de muitas pessoas. Basta um primeiro passo de alguém apresentar para mais pessoas. Então, faça esse papel hoje. Compartilhe, curta o canal, siga a gente aqui no YouTube ou no Spotify para que você sempre receba mensagens todos os dias novas para mudar e acrescentar algo no seu dia. Eu desejo que você faça um excelente dia.